Fala então, o capítulo 7 até o final de Revolução dos Bichos, encontro semanal dessa semana, vai discutir esse tema aí que eu mencionei. Pontos altos e também acho que para não se prender tanto ao tema do livro, pode dar uns devaneio aí e trazer observações de fora, porque sempre é interessante também, para o assunto render mais. Alguém quer começar aí? Bom, só dando um resuminho, né, pros piá que ali não estavam na última, né, que o Otávio já fez também, mas acabou o livro como a gente esperava que ia acabar, né? Sim. Primeiro lá o Major, que representava Marx, deu a ideia ali de uma revolução e ia colocar os bichos no poder, né, que representam ali a classe mais baixa. Daí ele morreu, mas a ideia dele perdurou e o Napoleão ali e o outro porco, Bola de Neve, que representam os comunistas, né? O Stalin e o Trotsky lá. Daí se juntaram e fizeram a revolução, né? Daí depois, no final do livro ali, ele comenta, né? Ele elucida ali, não sei se chegaram a ler o comentário do final, o pós-fácil ali, que é uma representação bem fiel, assim, da Revolução Russa, né? Toda a história que se passa do livro. Daí e acabou o livro como a gente esperou que ia acabar no último encontro lá, né? Os porcos ali mentindo cada vez mais para se manterem no poder e para aumentando cada vez mais a corrupção deles. E mentiras em cima de mentira, até que chegou o momento, né, que é o ápice do livro. Até o nosso companheiro que chegou agora aí mandou uma foto lá no grupo que os bichos espiando pela janela na noite lá, no frio. E os porcos lá jantando e jogando carta com os homens e ninguém mais sabia distinguir quem que era homem e quem que era porco, né? Sinal que estava todo mundo igual e para os bichos ficou a mesma coisa. Ou seja, uma vida ruim, de pobre, proletariado, trabalhador, sem direito. E quem está no poder ali, seja homem, seja porco, é tudo uns pau no cu e corrompido. Mas é isso aí, resumindo o livro, né? Só para introduzir. Foi bem destacado aí. A respeito do capítulo 7, que é quando começa a acontecer a tristeza, acho que começa mais ou menos o clímax do livro ali, que daí eles têm um problema com a plantação e tal. E daí o Napoleão começa a matar os caras que confessam crime contra o regime. O Sansão continua, putz, vou trabalhar mais ainda para a próxima colheita da boi. Observações vocês conseguem tirar a respeito disso aí? É que o Sansão representa o povo, né, que trabalha, né, o proletariado. Até ali no pós-fácil ele fala, né, que todos os leitores se emocionaram, até quem não sabia a que referência fazia a parte da morte do Sansão ali, que ele foi morto ali de uma maneira meio cínica, né, que só pegaram ele e chamaram o carniceiro lá, botaram numa carroça e levaram embora, né? Mas eu não sei que referência exatamente estava se fazendo ali. Não sei se alguém sabe. Me deu vontade até de ver uma aulinha de história sobre a Revolução Russa para entender melhor esse livro aqui. Cara, tipo, considerando que o Sansão representa a força popular do povo, eu acho que foi uma forma do autor mostrar que, tipo, não importa muito se você. Porque que nem. O Sansão foi o cara que mais se dedicou pro regime, e isso é indiscutível, né? Foi a força bruta o tempo todo, acordava mais cedo, dormia mais tarde, trabalhava mais e quem mais apoiou o regime o tempo todo. E mesmo assim, as coisas apertaram, foi o primeiro a se fuder. O que acontece bastante nesse tipo de regime também, né?
Você apoia o governo, ele vai continuar fazendo coisas ruins pro povo desde que ele consiga continuar tirando proveito. No caso dos cães, a continuar alimentando a fome de poder que eles tinham, e no caso dos porcos, para conseguir viver como homens, né? Tipo, todo. E mais uma vez, eu acho que é fácil emplacar isso em qualquer regime, não só trotskista ou soviético, mas qualquer regime que a gente vive hoje, né? Tendo, sei lá, os porcos, o poder legislativo e judiciário, e sendo o executivo os cães. Certo que hoje a força bruta ela vem com sanções econômicas, né? E cerceamento de liberdade, cerceamento de direito de propriedade privada, eles te aniquilam de outras formas, mas te aniquilam. Não sei até que ponto isso passa a ser tão melhor assim, mais humano, no sentido de que não sei se vale a pena viver uma vida sendo escravo ou ser logo executado, que nem sanção foi. No caso dele, ele foi escravo a vida inteira sem saber e ainda foi executado. Então, acho que é melhor ser executado desde o começo. É boa. Se bem que a ignorância, no caso dele, foi uma bênção. Um negócio, esse lance dos cachorros também me fez lembrar. É, eu acho que é um diálogo de Game of Thrones isso, mas tem referência em Maquiavel, se eu não me engano, que é o lance dele. É uma discussão que eles têm a respeito de quem tem o verdadeiro poder. Por exemplo, se um rei, se dois reis estão em guerra, eles contratam um mercenário matar o outro. Recentemente, eles contratam o mesmo mercenário. O que vai definir quem vai morrer e quem vai viver aí? Praticamente o mercenário. Então, pô, se o poder ele não emana do rei, que a gente continua fingindo que ele emana de lá, assim, sendo que, pô, teoricamente, emanaria das pessoas que têm o poder de executar as coisas. E aí, enfim, uma discussão de que o poder, na verdade, cai na mão de quem consegue projetar maior sombra, mesmo você sendo pequeno. No sentido de que, no caso dos cães aí que mataram todo mundo e mais tarde perderam o posto, fizeram isso através da violência, né? Se for claro, mas lembrei dessa colocação aí. Tu faz uma demonstração de violência para. Maquiavel, ele diferenciava, né? Tu tem que ser tanto amado pelo povo quanto temido. Mas se tiver que escolher entre os dois, é melhor ser temido, né? Mas Acho que porque quando você é amado, tu ainda pode ser traído. E quando tu é temido, tu não é menos passível de ser traído. Então, Napoleão fazia demonstrações recorrentes de massacre ali, né? E daí ele era temido por todos os bichos ali. Mas mesmo assim, ele era amado porque ele era uma figura de um herói, era disseminado por mentiras ali do Garganta, né? Então, ele estava seguindo fielmente ali os princípios de Maquiavel. Ele era tanto amado quanto temido pelos bichos. o que é Não é à toa que interessante se também manteve no nisso. poder, não é à toa que se manteve no poder apesar dos absurdos que ele cometia ali, né? Alterando todas as leis e mentindo descaradamente para todos ali. Um lance que ele faz também, que é da literatura de Maquiavel, não sei se tem um fundo histórico e filosófico no outro livro, mas eu sei que no Príncipe ele menciona isso aí. Essas coisas ruins de uma vez só e as coisas boas ao longo do tempo, aos poucos. Que a memória do povo normalmente é curta. Interessante que nem ele faz isso logo no começo do livro já, tipo, na nossa outra discussão ainda, quando ele vai lá e bota o Bola de Neve se e tal, e tipo, faz todo mundo esquecer o alvoroço logo, e toma uma decisão de fazer algo bom, que seria no caso o moinho, e fica tipo postergando a construção para tipo um tempo para quando aquilo fique pronto, tipo, sei lá,
O Napoleão fez algo ruim 2 anos atrás. Ninguém mais lembra. Porque foi há 2 anos atrás, tipo, todo mundo pensa, isso faz muito tempo. Pelo fato de você estar fazendo uma coisa boa constantemente, que no caso seria o moinho, apesar de fazer 2 anos dessa decisão, aquilo ainda está presente no cotidiano dos animais. Então, eles têm uma memória, uma forma de lembrar daquela decisão positiva todos os dias quando eles olham para o moinho em construção. Enfim, aí eles consideram que Napoleão também seria um bom líder. E outras decisões que ele toma, ele faz dessa forma também. Tipo, normalmente as coisas ruins ele faz de uma vez, tipo, tira todo mundo de perto, depois manda aquele porco gordo lá das mentiras para ele. E em seguida, quando vai tomar uma decisão, tipo, decente, assim, que deixaria os animais mais felizes, ele faz com que essa decisão perdure mais em relação à lacuna temporal que ela ocorre, para que pareça com que ele faz mais coisas boas que coisas ruins, né? Boa. Mais uma colocação aí sobre o capítulo 7, vocês? Quer falar alguma coisa aí, Mota? Na verdade, antes eu só ia falar da questão ali que o B falou daquela cena, daquele diálogo de Game of Thrones, que eu acho que ele tava se referindo àquele diálogo da Cersei com o Mindinho, né? Que eles têm essa conversa lá dentro do castelo, onde o Mindinho fala, né? Tipo, ele dá a entender que a fonte de poder dele são as informações, né? Que ele tem, um trabalho por fora, e a Cersei, como demonstração, né, de poder, ela fala, o poder é poder e ordena os guardas, né? Estavam ao redor dela fazer o que ela obedecer. Tipo, agarrando ele, batendo nele, enfim. Seria demonstração de poder, né? O que vocês comentaram? Por que que os guardas obedeceram, cara? Ah, Isso é um ponto muito interessante de se destacar. Eu falo isso aí todos os dias também a respeito de, tipo, o que que você, o quão amoral você precisa ser para ser um agente do Estado, seja policial, seja fiscal e qualquer coisa, porque onde eu quero chegar com isso? Se hoje as leis estão de acordo com o que você acredita, tudo bem, é fácil você desempenhar a tua função. Mas e se amanhã não estiverem? Você está disposto a cometer crime de prevaricação e sujar teu próprio nome para manter tua moral limpa e reta? E a maioria não tá. A maioria acha que ao tomar uma decisão baseada no que o governo falou, você está agindo como agente do Estado. No momento que você é agente do Estado, você não é mais um indivíduo. E, portanto, você não precisa mais mostrar misericórdia, justiça ou qualquer outra coisa. Porque presume-se que a decisão do Estado estaria fazendo isso. Só que, na verdade, nem sempre está. Na verdade, na maior parte das vezes não está. Essa que é a real mesmo. E, por exemplo, se você fosse sim, atualmente policial, mas antigamente talvez agente de um regime ditatorial, no caso, cumpriria ou não as ordens do seu superior. Porque aí, tipo, tu fica jogando a culpa do que você está fazendo para o Estado, mas a ação está vindo de fato das suas mãos. Uma discussão que surgiu na minha cabeça esses dias quando eu considerei se eu consegui ou não ser agente estatal de alguma forma. Que eu não me vejo fazendo coisas com as quais eu não concordo em detrimento de uma lei ou de um mandado do governo. Ao contrário, eu É, pretendo repudiar esse. às vezes o agente não tem nem muita opção, né? É meio obrigado pelo sistema que está inserido, ou faz, ou meio que tu é deserdado, ou morre, ou sofre algum tipo de punição. Acaba fazendo para não sofrer essa punição e coloca como desculpa que, eu tô fazendo, mas eu tô só seguindo ordens, né? Exato. Isso Mas aconteceu em qualquer regime que teve algum tipo de brutalidade, os caras que executavam as ordens deviam pensar assim, cara, eu tô executando ordens, né? Tô matando gente aqui, mas tô executando ordens. tanto que a tese de defesa dos nazistas no Tribunal de Nuremberg foi exatamente essa. Foi que, tipo, eles estavam apenas seguindo ordens. Só que não funcionou essa tese, né? Mas tem um fundo
com estudos de psicologia comprovando que a gente tem esse efeito manada aí. Mas, particularmente, eu acho que o agente sempre tem decisão, né? Porque nesse caso não é como se você estivesse sendo preso naquele momento. Por exemplo, você é coibido a executar determinado grupo de pessoas numa missão fora de algum lugar, enfim. Quer dizer, você trairia a tua própria moral em detrimento da moral do Estado? É esse que é o ponto. Em que momento que eu deixo de ser um indivíduo e passo a ser um coletivo, a ponto de conseguir conviver com uma culpa latente dentro de mim por causa de um ato que eu cometi em nome do Estado? Para mim, na minha cabeça, são só panos quentes em uma cabeça culpada colocar a culpa no Estado, né? Porque você tem o livre-arbítrio individual de escolher fazer aquilo ou não. Também não é como se alguém Com tivesse certeza. uma arma na cabeça deles, né? O tempo todo. Então, quer dizer, havia possibilidade de fugir, se refugiar em outro lugar, mas ao mesmo tempo, esse sentimento de patriotismo, de em algum momento acreditar naquilo que você está lutando, pesava também, né? Pensou, puta, meu, eu sou nazista, sei lá, 10 anos. É isso, né? Vamos dar ali. Eu acho que esse sentido do patriotismo ele pode ser perigoso também. Na real, na maior parte dos casos, né? Porque começa a acreditar que o teu Estado ele sempre vai defender a moral que você tem hoje. Na verdade é que, tipo, em 10 anos pode tudo mudar e aí você vai ter que estar... É importante você não estar apegado a algo do tipo, né? Enfim, bom ponto aí. Se alguém quer comentar mais alguma coisa, bala. Não. No capítulo 8 a gente entra naquele lance de que eles começam a modificar a lei discretamente. E daí, tipo, Napoleão começa a virar quase um semideus ali no meio, graças a isso aí também. Pintar como um ser místico. O que vocês conseguem tirar disso aí? Nosso um contexto mais filosófico, enfim, qualquer observação aí é bem-vinda. Cara, eu acho que entra muito naquilo que a gente estava comentando antes, né? Ele começa a usar do poder que ele tem para meio que influenciar, meio que mudar o passado ali, porque em todos os capítulos quase a gente vê menção deles mudando coisas que eles mesmos disseram, né? Tipo, eu acho que tem uma hora que eu não lembro quem que pega o Garganta na escada, que ele sobe e tá apagando os mandamentos lá. Então acho que ele usa desse poder para meio que se tornar essa entidade aí. E como ele tá cercado dos cachorros ali, mais tarde ele também vai ter não lembro se era um marreco, era um cisne, que ele tinha algo assim também para proteger ele, meio que ele fica intocável ali, né? Eu acho que o único jeito de conter isso é ser, sei lá, alguém tentasse manipular os cachorros para dar naquele mesma coisa que tu falou antes ali do Game of Thrones e da parte do poder ali. Alguém tentar influenciar os cachorros ali para tentar matar o Napoleão de algum jeito tirar o poder dele, né? Mas eu acho que vai meio nessa levada, assim, tipo, como ele já angariou muito poder, acho que fica meio quase impossível de desbancar ele ali, né? Sim, e acho que trazendo isso para um contexto mais urbano também, dá para notar que, independente do regime, as pessoas têm uma necessidade por ter uma figura central regindo aquilo. Como eu destaquei semana passada, não funciona, nenhum regime nunca vai funcionar enquanto for baseado em ideais, humanos principalmente. Justamente porque eles são facilmente corrompidos e porque necessariamente eles precisam de um líder. Tanto que o porco inicial lá, como é que era o nome dele? Me esqueci. Mas, olha, Ele,
Major, ele passa as ideias e morre, e ele só não assume como líder porque ele morre cedo demais, porque eventualmente ele iria assumir. Aí o poder ele se distribui entre o Bola de Neve, que seria o idealista, e depois Napoleão, que seria o cara que tomaria tudo aquilo porque ele é psicopata e queria o poder. O que eu quero dizer com isso é que os animais, todos eles sempre precisaram de um cara para centralizar essa ideia deles. Tipo, ou eles projetaram que eles acreditavam no Bola de Neve, ele era persuasivo, ou eles projetavam que eles acreditavam no Napoleão por causa da aura de força que ele tinha, de discordância no geral. Talvez por uma simpatia maior, que nem ele destaca isso falando a respeito das ovelhas, justamente porque provavelmente Napoleão as pastoreava, passava essa sensação de segurança para elas. O que eu quero dizer com isso é que, normalmente, a população atribui a responsabilidade de pensar para uma figura que ela admira ou tem certo apego, mas que não sabe se aquilo está certo ou errado. Ela tem certa simpatia por aquela figura, e se ela toma o poder ou não, melhor para eles, né? No caso de quem defendia Napoleão ficou feliz quando ele tomou o poder inicialmente. E isso é problemático, porque antes, quem, entre aspas, seria o líder disso tudo, era a voz dos animais que escreveu aqueles mandamentos. Então a fé deles, a crença deles, os ideais deles estavam todos dentro daqueles mandamentos. Mas eles precisavam eleger um líder por necessidade individual. E eles fizeram isso inconscientemente quando eles atribuíram, tipo, Bola de Neve ao Napoleão para discutir lá o que eles deveriam ou não tomar as decisões na fazenda. Eu não acho que isso seja tão problemático na prática. A maioria das pessoas não tem tempo para dedicar a se ater à política, etc. E leis, enfim, moral ou não, né? Porque já é difícil você cuidar da própria moral, quem dirá da moral do Estado. Às vezes não tem nem capacidade técnica para conceber algo do tipo. E aí acaba se pegando a falsos líderes estão lá em cima para, logicamente, tirar proveito próprio. Porque, como eu falei, normalmente, antes, eles cobram que você seja o coletivo antes do individual quando você é do baixo escalão, quando você é um trabalhador, quando você é um agente estatal, quando você cumpre ordens. No momento que você dá ordens, inverte, porque ninguém te cobra para fazer nada, senão ideais que não existem. E justamente por serem ideais humanos e que você não tem uma crença de que alguém está te observando ou que você está fazendo algo certo ou não, baseado numa crença de fé, acaba que você se corrompe e coloca o individual à frente do coletivo. Nesse caso, é muito claro que regimes pós-iluminismo passaram a dar infinitamente mais errado do que os pré, justamente por essa desconexão com um teocentrismo, né? Tanto que a gente, como humanidade, morreu mais ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial do que todas as guerras travadas anteriormente na humanidade. Mas por que tu acha que deu mais errado depois do iluminismo? Entendi essa parte. E, tipo, o iluminismo marca o início do antropocentrismo, né? Que a gente desconecta as coisas. O teocentrismo passa a ser ultrapassado e a gente entende que o homem é o centro de tudo. Inclusive, alguns pensadores mais conservadores, como Chesterton e o Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia lá, e Quatro Amores e tal, eles destacam que, a partir daquele momento, algumas pseudociências nascem justamente para centralizar o homem como centro de tudo. Por isso que a psicologia ficou tão famosa no século XIX e XX, que ela tira todo a ideia de que fomos concebidos de determinada maneira por um ser mais inteligente, começa a racionalizar nossos instintos animais através da psicanálise, da psicologia. Por isso que havia tanto interesse das pessoas por essas ciências na época, ela se torna a coisa central que antes era a teologia, né? Com pensadores medievais que nem São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que tentavam justificar a conduta humana baseado na ideia de que a gente era concebido por algo maior. Já no pós isso, não. No pós isso, a gente tem o Freud como grande pensador,
derivados, que nem Nietzsche e Albert Camus, são, se não humanistas, né, mas que entendem que o homem seria o centro de tudo. E aí você começa a ter crises existenciais mais recorrentes também. O caso do Nietzsche, que tem toda aquela crise existencialista em toda a obra dele, Camus também, coisas não fazem mais tanto sentido. E aí, tipo, tu tem grandes obras que nem os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que discorrem exatamente sobre isso aí, que são 3 irmãos. Um deles é, tipo, ateu e super inteligente, e o outro é mais simples, mas tem fé em Deus. E aí, uma trama entre os dois bem interessante também. Meio que para fazer essa conexão entre a importância de você ter algo maior como centro da sua vida e não necessariamente você mesmo, sabe? Eu acho que entra até aquele lance que a gente estudou no Constantine Langes, na vida intelectual, a ideia de servir a verdade, sabe? Porque quando você tem algo maior acima de você, você entende que você é um servo daquilo. Portanto, pouco importa o que eu acho. O certo seria o que a verdade me dá. Né? Porque você é um servo da verdade. Com a psicologia e com o antropocentrismo, isso muda. Nesse caso, eles começam a racionalizar as coisas que eles querem fazer errado e começam a pensar da forma inversa. Que eu penso e como eu posso justificar isso. Por exemplo, o complexo de Édipo, tão famoso e tão bem aceito pela psicanálise, uma pseudociência, foi escrito por Freud porque ele tinha tesão na cunhada e queria justificar o porquê que é comum a gente ter tesão em pessoas da nossa família. Muitos dos manuscritos deles, caso tu tipo estude não só a obra dele, mas também a vida particular, você entende que muitas das ideias dele serviam para ele racionalizar comportamentos que ele tinha. Que a obra dele fala muito sobre vícios e traumas sexuais, também porque ele era traumatizado e era viciado em ópio também. Você vê que tipo ele fazia o inverso do que pensadores da antiguidade faziam, né? Eu nem falo necessariamente uma centralização cristã dessa ideia, porque Platão e Aristóteles foram grandes pensadores, tiveram sacadas geniais, foi 400 anos antes de Cristo, né? Não tinha a menor noção do que se tornaria o cristianismo após isso. Todos eles ali. Enfim, mas a ideia de você servir a algo maior e não necessariamente pensamentos humanos ou ideais humanos privados. Basicamente, quer me dizer que a falta de uma religião, do teocentrismo, causa crises existenciais nas pessoas também. De certa forma, sim, né? De forma reducionista, sim. Não que não seja Que possível uma pode ser, no fundo, os fundamentos das doenças psiquiátricas que a gente tem hoje também, né? De certa forma. A falta de uma religião, a falta no que se embasar, né? Não só isso, né, cara? Porque a religião ela traz consigo uma bagagem moral muito grande. E que nem o cristianismo é basicamente você aceitar que você é um verme pecador e que tudo que tu faz basicamente é errado. E, tipo, não deve se achar suficiente, tipo, conseguir viver suficientemente como indivíduo sem que você tenha a bênção de Deus para que consiga desempenhar uma vida decente. Já as pessoas têm uma visão completamente diferente, que, tipo, eu sou autossuficiente, eu sou muito foda, e aí quando tem que lidar com problemas, por mais simples que sejam, e não conseguem, se frustram e dão origem a doenças mentais que nem você destacou aí. Enfim, acho que eu te interrompi aí. Não, é que o que eu ia comentar ali que só da Revolução dos Bichos, que começa como uma proposta honesta assim e sincera deles, que é se livrar do Sr. Jones lá para eles terem mais liberdade, eles viverem por eles mesmos, né? Tanto que essa viverem por eles mesmos é o que norteia do início até o final do livro, do que motivou até o que fez com que eles permanecessem naquilo
e se doando, se entregando, independente do que acontecesse. Só que o problema é que nem o B falou, eu não consegui entender muito bem ele depois do pós-iluminismo, antropocentrismo, mas o homem no centro, eu no centro, a minha vontade no centro, sempre vai ocasionar, independente da revolução, que seja uma coisa boa ou algo ruim, que nem no caso eles tinham algo bom, uma justificativa para se fazer aquela revolução. Mas como no meio deles tinha pessoas, animais, que queriam colocar a própria vontade acima dos outros e se satisfazer de privilégios que até então não podia e depois sutilmente durante o livro foi podendo liberar as coisas, a corrupção tomou conta de tudo e ninguém mais estava nem aí para nada, porque o ideal deles era se tá livre dos humanos, né? E depois já não, no final do livro já não podiam se identificar quem que era porco e quem que era homem, né? Porque todos eles se identificavam entre si, mas o que eu vejo que eles se identificavam entre si é porque todos estavam tão cheios do homem, com o homem no centro, do antropocentrismo, com essa ideia de que vá, seja feliz, faça o que é bom para você e que vai dar tudo certo, que foi que ocasionou toda aquela miséria e morte para todo mundo, onde poucos se saíram bem e muitos se saíram mal, né? Então, quanto mais a gente diminuir o nosso ego, a nossa vontade e se doar pelos outros, se todo mundo, claro, pensasse assim, evitaria muito mal na humanidade, né? Porque às vezes a gente quer sempre ganhar vantagem em alguma coisa, quer sempre estar melhor, inveja o próximo, quando a ideia do cristianismo é justamente ao contrário, né? É considerar os outros superiores a si mesmo. Então, eu achei bem legal a gente ter lido o livro assim, para ver o quanto que a ganância pode corromper uma boa ideia, que eu observei ali. Que eles tinham boa ideia no início, foram se ajudando, mas com o passar dos anos, eles mesmos foram se degradando entre si e, embora tivessem construído algo, ao mesmo tempo estava prestes a desmoronar, porque estava embasado na miséria de muitos. Então, já se foi o ideal, né? O ideal estava só mascarado que eles estavam fazendo por eles mesmos, mas nem por eles mesmos já estavam fazendo, mas sim pela elite suína. É que é verdade mesmo. Tudo isso aí que você falou é basicamente o que a gente estava discutindo. Tipo, é difícil você manter uma conduta correta, tendo que você tem uma recompensa ou uma punição, independente da religião que você segue, mas em geral no cristianismo. Enfim, por fazer, porque, tipo, isso se sacrificou e tal, então, de certa forma, tu tem uma dívida e você entende que você é uma pessoa melhor caso faça as coisas certas. Se já é difícil, assim, acreditando no poder divino que você recebe para desempenhar esse papel ou não, imagine seguir ideais que, tipo, pessoas falaram assim, não, vamos fazer isso aqui e tal. Vai seguir, cara. Quando que eu puder tirar vantagem para mim, eu vou tirar. E outras pessoas também vão tirar. Não há nenhum, nenhum tipo de punição para essas pessoas na cabeça delas, justamente porque são apenas humanos. Eles vão pensar, eu vou viver da melhor forma a minha vida até o final aqui. Se eu tô lesando alguém, o problema é deles, né? Enfim. Tem que destacar mais algum ponto aí a respeito de como termina o livro? Ou... Acho que a gente já comentou o capítulo 9 também. Queria destacar um ponto ali do capítulo 9, na página 90, que o Garganta ali estava inventando mais uma das mentiras deles ali. Só que eu achei interessante que teve uma parte que o narrador falou assim, para falar a verdade, tanto Jones
como tudo quanto ele representava já estava quase tudo apagado em suas memórias. E os animais não conseguiam lembrar como é que era no tempo de Jones. Claro, fazia alguns, sei lá, 5, 6 anos, mas na vida de um bicho isso corresponderia a 50 anos numa vida de uma pessoa, né? Vamos fazer essa analogia. E transpondo isso para humanos, dá para ver que o quão importante é registrar fatos, né? Esses animais ali, eles não lembravam mais como é que era a vida antigamente de Jones e não percebiam que, como é dito no final do livro, eles estavam piores do que eles estão piores do que estavam na época de Jones, né? Achando que eles estão iguais ou melhores. Então, só para destacar esse ponto, porque a importância de relatar os fatos, antigamente em livros, né, principalmente, mas agora a gente tem outras maneiras de registrar fatos, né, com vídeos, podcasts, né, qualquer outra forma de mídia, né, mas os conhecimento clássico, né, que foi relatado com livros, o conhecimento que a gente tem há milênios, a importância de lê-los, né, de aprender com pessoas que já cometeram erros e que já estudaram esses erros que elas cometeram há 1.000, 2, 3.000 anos atrás, e a sabedoria que a gente tem em mãos e que a gente está adquirindo com esses encontros aqui é de uma importância assim inigualável, né, para nossa vida, porque é algo insubstituível, porque a gente são erros que a gente está aprendendo que outros já cometeram que a gente não vai cometer na nossa vida, muito possivelmente. É esse ponto que eu queria destacar aí. É bom pensar que isso é importante, porque apesar do contexto que a gente vive mudar, a natureza humana não muda. Por isso que a história é cíclica e por isso que a gente vê, tipo, tu pega a história de ascensão e queda de Roma, é basicamente a mesma premissa que a ascensão e queda da Grécia e a nossa ascensão e queda que estamos vivendo hoje. Sabe? É expansão monetária, é tipo gasto com bobagem, enfim, é inflação e é financiar, tipo, grandes governantes e fazer com que o Estado pareça maior do que ele realmente é que eventualmente o sistema colapsa. É o que a gente vive hoje. Enfim, claro que cada época vive a sua medida, né? Logicamente, tipo, ser diferente do que a gente vai ver daqui para frente do que foi o Império Romano, talvez se postergue mais justamente pela tecnologia e acesso a coisas que a gente tem hoje, menos escasso do que naquela época. Mas eventualmente vai acontecer. E é justamente porque, tipo, as pessoas param de se lembrar de como as coisas realmente eram. Quer dizer, Tiradentes é um exemplo, né? A gente tem um feriado todos os anos para lembrar de um cara que se martirizou por causa de 1/5 de imposto. A gente paga mais do que o dobro hoje e acha que estamos ganhando alguma coisa. Hoje a gente trabalha, sei lá, 5 meses do ano para pagar o imposto e os outros 7 a gente trabalha para nós. Então, é basicamente uma escravidão voluntária. Dessa forma, dá para entender que, tipo, o governo atual sempre vai vender a ideia de que ele é o ideal. E eu não falo o governo atual em relação a quem está eleito nesse momento, eu falo o regime democrático que vivemos hoje. Né? Tanto que, tipo, provavelmente Dom Pedro fez a mesma coisa quando pediu independência do Brasil. Falou, não, agora que nós não somos mais o Império Português, o que vai dar? Enfim, pode ser que em primeiro momento melhore, mas eventualmente sempre vai piorar, justamente porque a natureza humana é corrompida. É muito mais fácil que nasça ou eleja-se um líder que se corrompa do que um herói, porque os heróis que a gente conhece na história conta-se nos dedos, né? E tanto que posteriormente, normalmente, tipo, há esses grandes nomes, que nem é o caso do Alexandre o Grande, quando morre, acabou o império ali com ele. Os governantes de Roma, por exemplo, os melhores são quem? 5, 6, o restante dos Césares foram tenebrosos. Um tocou fogo em Roma, tá ligado? Só sobreviveu porque o Império tinha um poderio militar absurdo, e é o que a gente vive hoje.
A gente só continua vivendo porque o poder bélico e poder comercial que as nações têm, em especial as grandes potências que nem China e Estados Unidos, tentam o mundo inteiro, porque senão já teríamos colapsado também. Enfim, acho que era de importância destacar isso aí. Mas é bom que a gente realmente esteja alerta, que nem você falou, e seja uma das poucas pessoas que observa isso acontecer e entenda o que se pode tirar de bom de cada ciclo, seja ele de ascensão ou de declínio, né? Sendo que essas mesmas pessoas fizeram anteriormente. Desculpa te interromper, B. E que nem tu falou ali de estar atento, né? E estar atento a falsas ideias ou meias verdades ou narrativas que às vezes são disfarçadas de boas informações que não são passadas, mas são só ilusões, né? Que nem o, o supervisor dos porcos, lá, o Squealer, tá no meu livro, que eu acho que é o Garganta, né? Ele vinha e sempre falava em números e detalhes que confundia todo mundo, e no final todo mundo aceitava, e quando alguém se ousava falar alguma coisa, já vinha as ovelhas gritando lá, duas pernas bons, duas pernas ruins, quatro pernas bom. Aí depois mudaram, o cara fez elas mudarem o discurso pra fomentar essa manipulação dos animais, né? Então que a gente, mais uma lição que eu tirei do livro, assim, que a gente tem que estar cuidado com essas pessoas que vêm e nos enchem de histórias e coisas que fazem acreditar numa coisa que não, no final tá só nos fazendo mal, assim, né? Então eu vi isso acontecendo na Revolução dos Bichos e achei interessante trazer, já que o B falou de estar atento e sentinela, vigiante, assim, não sei dizer, mas essas falsas profecias, assim, esses donos da verdade que a gente vê por Ah, aí. essa parte aí que os porcos apareceram andando em duas patas, cara. É, Me lembrou muito a política brasileira, cara. Porque isso aqui, tipo, isso foi o cúmulo do absurdo, né? Foi a coisa mais absurda que apareceu no livro, né? Do ponto de vista dos animais, né? Só que isso culminou, para isso acontecer, os porcos, eles foram muito inteligentes, porque eles foram dosando pequenas quantidades de absurdo, eles foram fazendo uma dessensibilização de todos os bichos, né? Antes de fazer esse ápice, né? Tipo, eles foram executando uns bichos ali, foram mudando umas leis aqui, foram diminuindo umas ração, aumentando um trabalho, daí destruíram o moinho lá, botaram eles para trabalhar de novo, até que do nada eles fazem pegam uma população ali da mais burra que tem, né? Google ovelhas, ensinam elas ali, faz como se fosse uma manobra de massa para poder inibir qualquer protesto que pudesse aparecer. Falam para elas quatro pernas bom, duas pernas melhor, né? Para elas poderem gritar isso quando aparecer. E eles simplesmente aparecem andando sobre duas pernas, cara. Daí os animais lá olham para aquilo, acham um completo absurdo, só que tudo que eles já viram antes já dessensibilizou eles. E depois mais ovelha gritando, cara. Isso me lembrou muito o Brasil, cara, porque quando o episódio lá da CPI das Bets, cara. Tu olha, tu assiste aquela merda lá, cara, da Virgínia, velho, chegando lá igual uma menina mimada, velho. Os caras vão lá e tiram foto com ela no meio da porra da CPI, velho. Como se aquilo lá fosse um bordel, cara. Se aquilo lá era pra ser tipo assim, Ápice do cúpula da sacramento. inteligência, a cúpula da inteligência brasileira, cara. E os é o caras vão lá para tirar fotinha e fazer e dar risadinha e fazer, meu filho te ama. Que lá era para dar medo nas pessoas, cara, para ser uma inquisição, cara. E daí e a população brasileira dá risada, cara. Fala, engraçado, vai ser a mesma merda de sempre.
e não faz nada. Isso aí não vai dar em nada. Aquela porra daquela Virgínia lá tá matando gente com essas apostas aí, cara. Os caras estão E é perdendo, 80, perdendo 90% das carro, pessoas perdendo que tudo. recebem Bolsa Família estão endividados por causa de bets, né? Por causa dessas E merda cassino aí, cara. online. É. E daí a gente não faz nada porque o povo brasileiro tá tão acostumado com esses absurdos na política, acontecendo na mídia toda hora, de corrupção e os caralho, que a gente vê isso aí e a gente fala, tá bom, cara, é só mais um. É. E é cada vez pior. Eu, E é isso aí. eu só ia comentar dessa parte da CPI aí, que tem uma parte até legal, e óbvio, não defendendo a Virgínia, mas tem um trecho que ela fala ali, cara, mas vocês passam isso na TV aberta. Tipo, vocês pegam a maior arrecadação de imposto de vocês é das bets. Então, eu tô fazendo coisa errada se vocês estão postando isso na TV aberta, cara. O governo liberou contanto que bote lá, maiores de 18 anos jogam com responsabilidade. Então, tu tá falando que eu tô errado de divulgar as bets, então vai todo mundo tomar no cu, tá ligado? Porque se o governo não tá nem aí, até porque tá beneficiando o governo, né? Tipo, Ganhando, né? imagina de imposto que os caras não estão arrecadando nas bets. Então é meio que é aquilo lá. É tipo, é a população vendo o governo andar em duas pernas ali, em duas Não, patas, e exatamente. ninguém fala nada, o governo também não fala nada, Exatamente. E eu tava e aí? olhando, e às vezes eu olho nos times de futebol, 90% de patrocínio é É de tudo casas de bet. apostas diferentes. Uma diferente da outra. Todas são bets. Aí tu Sim. vai ver como o nível cultural do brasileiro é muito baixo e aceita essas coisas, né? Porque A CPI das a bets classe tá dando existe. dinheiro pra lá. Agora tu vai ver os times lá da Europa, geralmente são grandes empresas que não são casas de aposta, estão patrocinando os times, né? Então quer dizer que lá não vinga tanto quanto vinga aqui. Porque aqui é só casa de aposta que patrocina o maior esporte do país. É só casa de aposta. É fatal Então, modern, né? e ainda o governo ganha em cima, né? Não, Cara, e aí até tira até a graça de tu, tipo, vamos pegar os jogos ali que a gente assiste. Cara, me fala um jogo que tu vai assistir e tu não fica com o pé atrás de tipo, não, isso aqui pra ter acontecido isso nesse jogo, tem que ter alguma coisa, tá ligado? Tipo, tem que ter uma odd pro meu Grêmio Imortal cair pro CSA, e aí eles são roubados, e aí, tipo, depois tanto que todo mundo começou a, tipo, falar, tipo, olha a odd. Pô, eu não tô falando que foi isso, mas, tipo, olha a odd pro CSA classificar, cara. Então, tipo, você fica meio assim, tá ligado? sim. Os caras fazendo falta, tipo, do nada, dando carrinho. Então, tipo, meio que já tá tudo corrompido, cara. Até o futebol tá assim, cara. Tu vai lá, Não tu tem, vê. não tem fair play financeiro, né? Cara, Não, tu mas é vai lá, que tu vê os caras estão se matando pra ganhar cartão, pra dar a odd lá e foda-se. a real é que a CPI das bets aconteceu não porque apostar é errado ou porque o governo quer passar, transmitir a ideia de que nós nos preocupamos com os pobres. Motivo. Aconteceu porque certos influenciadores não pagam o que deveriam de imposto para o governo. E eles querem isso aí, tá ligado? É isso que aconteceu na CPI das bets. Para ser bem sincero, a minha opinião é que eu acho que o Estado não deve fazer papel de mãe e pai de ninguém. Nós estamos falando de pessoas adultas maiores de idade. Não se faz mais. Mas é uma questão de saúde pública. Beleza. Não pega e proíbe as bets, tá ligado? No caso, pelo menos casos de apostas online. E libera cassinos e foda-se. Mas o ponto é, eu não acho que, por exemplo, a Virgínia seja culpada de divulgar algo. Só que o cara é viciado nessa bomba, tá ligado? E, tipo, se você não tem a porra da consciência que tu é viciado em algo, irmão, tu não devia nem estar solto na rua, tá ligado? A gente tá, tipo, caralho, tentando educar macacos, chimpanzés, entendeu? Tipo, cara, tu não consegue conceber a ideia de que isso tá destruindo a tua vida, tu não consegue nem parar por um momento e pensar, putz, talvez eu deva parar então de seguir a Virgínia para eu não ver as propagandas, porque ninguém está impedindo uma pessoa dessa de fazer isso. Não, o problema não está na divulgação, está nas pessoas. Você pode tirar toda a divulgação hoje, as pessoas ainda vão continuar jogando. Cara, e eu acho que isso tem Assim. a ver também com a condição que a maioria dessas pessoas se encontra. Porque, tipo, pensa, cara, pra nós aqui, pô, tu vai apostar 100 pila pra ganhar 200, tu não vai, tipo, sabendo que tu pode perder. Mas pra essa galera aí, tipo, que ganha um salário mínimo e tal, pô,
Tipo, e aí todo sensacionalismo, né? Os caras vão lá e postam, não, apostei 50, ganhei 20 mil. Pô, os caras vão ficar malucos, né? E aí eles só vai derretendo, né? E eu acho que isso também vem da, sei lá, de onde as pessoas vieram, da educação que elas tiveram, das condições que elas têm, né? Porque se o cara tá numa condição boa ali, ou vai jogar por hobby, perde, tipo, tá, ele não vai mais fazer isso, porque depois ele vai ter a maior fonte de renda dele, que vai ser o serviço dele. Agora, às vezes essa galera que aposta, a principal fonte de renda deles é menor que a odd da aposta lá. Então, tipo, os caras ficam malucos, né? E eu acho que, cara, não vai ter uma coisa que vai clicar na cabeça deles para pensar, primeiro porque eles estão nessa situação, então geralmente a inteligência vai ser menor. E é meio que um ciclo sem fim. E o mais cômico de tudo é que nem o B disse, né, cara? Eles colocaram a CPI como se fosse pra. A causa não foi que eles estão querendo reeducar o brasileiro pra não apostar nisso, né? Eles estão querendo a grana que os influenciadores grandes não estão pagando pra eles. E daí aí vem é que nem a redução dos bichos, né? Tipo, eles estão mascarando uma coisa, na verdade estão só querendo moer mais ainda os coitados, né? Sim. Mas, cara, é que nem eu falo. Havendo bets ou não, as pessoas mais pobres que têm essa ideia de ganhar dinheiro rápido, de acreditar que um milagre vai acontecer, vão continuar jogando. O jogo do bicho tá aí para provar isso aí. O cara é centenário, tá ligado? Certo que, logicamente, por não ser uma coisa eletrônica de tão fácil acesso, as pessoas tendem a jogar menos. Quem joga hoje são pessoas mais velhas ou que cresceram num âmbito cultural que isso é comum. Lógico. Eu quero dizer que, tipo, tu acha que o pobre, meu irmão, vai deixar de apostar e vai pegar esse dinheiro e vai investir na caixinha no banco, vai comprar um curso? Não vai. Esse filho da puta vai fazer o quê? Vai comprar bebida no final de semana e gastar com puta. Porque é esse a cabeça dele, tá ligado? Então, tipo, a gente vai entrar num ciclo vicioso. Vamos proibir bets? Beleza, vamos proibir bets pro pobre não se fuder. Então agora a gente vai ter que proibir, posteriormente, parar de vender bebida para pobre também. Parar de liberar prostituição para pobre também, tá ligado? No final, a gente vai pegar o dinheiro do cara e vai falar, ó, a gente vai gastar para você e vai pagar as coisas para você porque você não tem capacidade de fazer isso, tá ligado? À medida que a gente concorda que cercear a liberdade do indivíduo, nivelando por baixo, que é o caso das pessoas mais pobres, perdem esse dinheiro, nós, como indivíduos que somos um pouco acima dessas pessoas mentalmente falando, em relação à visão do mundo, temos a nossa liberdade cerceada também, porque a gente tem que nivelar por baixo, tá ligado? Ah, a gente não pode deixar livre para vocês fazerem isso, porque tem um bando de chimpanzé que não consegue se controlar. Entende? É basicamente isso que a gente está falando. Eventualmente entra uma lei seca e, claro, é um extremo, um exemplo esdrúxulo, não vai acontecer justamente porque álcool gera muito dinheiro também, mas o que eu quero dizer com isso é, a gente assume que determinadas pessoas não podem beber que ficam muito violentas ou perdem dinheiro, então pessoas que têm consciência a respeito dos próprios limites vão ser obrigadas indiretamente de terem esse prazer de beber moderadamente, porque algumas pessoas não conseguem fazer isso. No momento que a gente nivela por baixo, nós perdemos muita liberdade também, e isso é muito problemático, porque, como eu falei, proibir bets abre uma brecha ética e meio que igual, assim, no sentido do que eu falei antes. Se a gente, então, vai proibir porque eles não podem gastar dinheiro com isso porque eles estão se endividando, então mais tarde tem que endividar, tem que proibir outras coisas que endividam eles também. Porque senão, qual o sentido? Qual é o critério que a gente está usando aqui? Entende? Eu acredito que bets são um problema de saúde pública? São, mas eu acho que isso se dá com educação financeira e também, logicamente, como o Léo falou, cara, a melhor oportunidade para esses caras, meu, é só fazer eles ganhar melhor que eles pagam de querer, tipo, ficar milionário da noite pro dia. E sempre vai ter esses malucos, justamente porque a nossa cultura é assim, a cultura do brasileiro é pensar em ganhar muito dinheiro de forma rápida, ostentar pra caralho, por ser imediatista, por não ter uma boa preferência temporal. E isso, tipo, independente de você ganhar bem ou mal, de você ser viciado em aposta ou não, se a tua preferência temporal for baixa e você for imediatista, eventualmente você vai ser liquidado.
seja, tipo, de maneira estrondosa, que nem é o caso desses caras que são endividados por bets, seja de uma maneira mais prazível a longo prazo, no sentido de você vai ficar velho, não vai ter uma reserva de emergência e vai morrer na solidão. Basicamente isso. Cara, uma coisa que o Betal acabou de falar agora desse negócio da lei seca e de coibir alguns atos. Eu não sei se vocês viram, há uns 6 meses atrás, não sei o tempo exato, mas eles estavam querendo lançar a moeda digital do governo, que era o Drex, né? E uma das premissas do Drex, que seria meio que uma moeda digital ali, era literalmente pagar o Bolsa Família. Quer dizer, isso foi o que eu escutei, né? Pagar o Bolsa Família para essas pessoas, para que elas só possam comprar pelo meio do Drex coisas que o governo tipo bota ali. Então, tipo, você ganhou o seu salário todo em Drex, que é a nossa moeda digital, e você só pode comprar comida com esse dinheiro. Então, tipo, se você tentar transferir isso para uma casa de aposta e tal, a gente vai bloquear. E aí dá muito espaço para isso. Beleza, vamos bloquear para essa galera que é viciada. Mas e aí, a galera de cima vai continuar usando o real ou vai usar o Drex? Vai usar o Drex. E aí, tipo, cara, tu tá pagando coisa aí que tu não declarou no teu imposto, tu tá, entendeu? Então, tipo, meio que vai cercando de baixo para cima e todo mundo acaba ficando no mesmo balaio ali. Eventualmente vira crédito social chinês, né? Tipo, tu não pode gastar teu dinheiro porque você falou uma coisa que vai de encontro com o que o governo acredita na internet, por exemplo, tá ligado? E não vai mais poder gastar teu dinheiro, não vai poder mais frequentar determinados lugares. Imagina, é um absurdo. O presidente do Banco Central aquela vez me comentou que, por exemplo, se eles quisessem definir que você só pode gastar teu dinheiro em um raio de 3 a 5 quilômetros da tua casa para fomentar o comércio local, eles poderiam fazer isso com o Drex. Então, assim, é logicamente uma forma de cercear a tua liberdade e ter cada vez mais poder sobre você, da mesma forma que os porcos fizeram dos animais nos livros, tá ligado? Então, tipo, a gente vive isso todo dia, o governo querer estar mais em cima de você o tempo todo, justamente para conseguir sugar mais teu dinheiro, tirar mais a tua liberdade, fazer com que você acredite no que eles querem que você acredite e perpetuar o poder deles, né? Por isso que Bitcoin não é investimento, né? Poupança. Eventualmente vai ser a única forma de você continuar livre, é comprar a tua liberdade. Dessa forma. Enfim, meus irmãos, mais alguma colocação aí? Do livro, sobre Era o isso. que a gente comentou? Então tá, beleza. Vamos encontro essa semana aqui, o áudio e posto lá para nós.